Vamos ver o Reinaldo. Então, nos nossos assuntos do dia, porque o Lula ele fez elogios ao diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues, por ter bloqueado as credenciais de um agente de imigração americano. Esse ato da Polícia Federal ocorreu à decisão do governo Donald Trump de expulsar um delegado brasileiro lá dos Estados Unidos que atuou na detenção do Alexandre Ramagem. Num vídeo gravado com o André Rodrigues, Lula citou o princípio da reciprocidade e afirmou que o que os Estados Unidos fizeram conosco, faremos com eles. Vamos acompanhar. Parabéns pela sua posição em relação ao obrigado americano, colocando a reciprocidade. Ou seja, que eles estejam dispostos a voltar a conversar, as coisas voltarem à normalidade. Parabéns. Obrigado, presidente. O governo Trump ele alegou que o policial que estava atuando no setor de imigração lá dos Estados Unidos teria manipular o sistema de imigração e tornar tanto pedidos formais de tradição quanto prolongar caça às bruxas políticas em território americano. O André Rodrigues disse ontem na Globo News que o bloqueio das credenciais do servidor americano vai durar até a decisão dos Estados Unidos contra o delegado brasileiro seja detalhada. Reinaldo, decisão correta da Polícia Federal, certo? Corretíssima. Note, existe aí uma acusação... A coisa está um pouco atrapalhada e a gente precisa desatrapalhar, né? E, infelizmente, claro, tem gente querendo desatrapalhar, mas tentando ver erro na condução do brasileiro, onde não houve da Polícia Federal. Legais de você, no caso, o Ramagem, tem a deportação e tem a extradição. A extradição é um processo longo, né? Muito demorado. A deportação é rápida, né? Qual é a acusação que está pesando contra o delegado brasileiro? O que é que ele teria feito de impróprio, né, segundo o Marcelo Ivo Carvalho, segundo os americanos? Eles, tudo indica não, a polícia sabia que ele estava com o passaporte vencido, né, e a partir daí, à medida que ele foi preso por uma infração de trânsito com o passaporte vencido, então se tentou encaminhar a extradição, ele foi para Anuais. É inegável que Eduardo Bolsonaro, que o outro neto velho da ditadura lá, o Paulo Figueiredo, né, neto do Figueiredo, né, os neto velhos da ditadura, tem interferência junto à extrema-direita americana, da extrema-direita, tem penetração do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e eu já falo por que faço essa afirmação em particular. Isso é inegável. E a partir daí, veja só, a Polícia Federal, a Polícia Federal tivesse empregado algum, quando eu chamar de eu não estou chamando de ilegalidade, tivesse empregado algum caminho para apressar a volta do Ramagem para casa e para a cadeia, né? Casa no caso do país, e para a cadeia, não sendo ilegal, e ele não foi acusado de nenhuma ilegalidade, a rigor a ação não existiu. A ação dele ali se cortou a credencial, disse, não tem mais o que fazer aqui, e aí ele tem que voltar. Era por isso que ele estava lá, né? Ele não ia fazer como o Eduardo, né? Vou dar um jeito de ficar fritando hambúrguer aqui, né? Não, né? Quando o Eduardo foi fritar hambúrguer lá atrás. Então, ele teve de voltar, né? Não foi uma expulsão formal. A mesma coisa em relação ao americano, não tendo mais o que fazer, volta para casa, né? Já que ambos estavam, respectivamente, no outro país, fazendo um trabalho como adidos, né? Na área de imigração. Olha, se ele fez isso, né? Usamos de um estratagema, já que a Polícia Federal não forjou um documento ilegal. O visto do Ramagem não estava vencido por obra da Polícia Federal brasileira. Não? Não, mas eles estão tentando interferir aqui na realidade interna dos Estados Unidos. E a expressão caças bruxas, ela é muito marcada, né? A expressão caças bruxas é muito característica de uma avaliação política do processo que se deu no Brasil. De uma turma de radicais ali em torno do Marco Rui do Estado, né, que é um tarado ideológico, cada vez mais. Né? Ele está contido em relação ao Brasil em razão de interesses comerciais. Empresariado brasileiro atuando, a diplomacia atuando bastante, eu estou me referindo às tarifas, né, a esmagadora maioria das tarifas, que a esmagadora maioria foi suspensa, né? Porque também interessava os Estados Unidos, claro, mas houve atuação no Brasil. Mas tem um núcleo. Eu sempre falo isso para vocês aqui, inclusive, de que teve um interesse muito forte nos Estados Unidos dos importadores de carne,
do suco brasileiro, aqueles produtos que eles realmente não ficam sem, então assim, mas teve um trabalho maravilhoso da chancelaria brasileira. Sempre falo isso para vocês, que o tarifaço foi extremamente importante, a redução daquelas tarifas que haviam sido impostas lá na época, inclusive junto com a Lei Magnitsky e tudo mais, só que teve um trabalho muito forte do Brasil nesse sentido, e foi uma grande vitória, realmente. Político, né, de extrema-direita, no Departamento de Estado, a começar do secretário de Estado, que expressa os piores pensamentos da direita mais reacionária. Tem essa expressão, estão tentando trazer para cá a caça às bruxas que há lá. Bom, qual caça às bruxas? Só existe caça às bruxas aqui no Brasil na cabeça dos bolsonaristas. O que existe no Brasil é triunfo da legalidade. Isso sim, né? Aqueles que foram punidos aqui foram punidos porque tentaram cometer golpe de Estado, a começar do ex-presidente da República, que foi o chefe da organização criminosa, né? Então, não há caça às bruxas nenhuma. Mas quando se emprega essa imagem, a gente vê que deixa de ser técnica a questão. A questão passa a ser, né? Então, ele tentou interferir porque a partir de um documento em situação irregular, tentou a deportação. Bom, mas ele fez isso, fez bem. Se fez isso, atua direito. Insisto, não atua, falei, estou dentro da lei. Não? Ou agora, você certamente assistiu Os Intocáveis, do Brian De Palma, né? Maravilhoso. Kevin Costner fazendo o papel dele, Ness, né? O Kevin Costner realmente sufocou ali, né? O Al Capone com operação contra o tráfico de bebida. Mas o que realmente pegou, que mandou aí foi a tática de um outro agente, Frank Wilson, histórico, por causa de sonegação fiscal. Mas espera aí, mas inventaram que o Al Capone estava sonegando ou ele estava sonegando? Não, ele estava sonegando. Ele traficava bebida, ele produzia bebida regularmente, ele vendia bebida regularmente, era o PDC, né? Nem entrou se foi acertado. Havia repressão pelo caminho de repressão da bebida, inclusive em razão da corrupção da polícia de Chicago. Eles não conseguiam pegar o cara e conseguiram pegar por sonegação fiscal. Agiram mal? Insisto, é diferente de você usar um instrumento ilegal para fazer justiça. Aí eu sou contra em qualquer caso. Não se apela à ilegalidade para fazer triunfar a lei, não é mesmo, Lava Jato, que está de volta, né? Infelizmente, nos seus piores aspectos. Não, isso não. Agora, você usar um instrumento legal para, eventualmente, fazer com que a lei se cumpra com mais celeridade, não há nada de errado nisso. Eu diria o seguinte, mais do que não haver nada de errado, é até uma obrigação, né? É até um dever, desde que na esfera da legalidade. Não houve nenhuma ação ilegal cometida pelo delegado brasileiro. Nenhuma. Zero. Tanto é que a imputação que se faz é de natureza política. É de natureza política. Transferir para cá, para território americano, a caça às bruxas que há no Brasil. O que é um absurdo, né, gente? Por conta do Ramagem ter um nome na lista da Interpol, né? Assim, caça às bruxas. Peraí, meu amigo. Você tá com teu nome procurado no mundo, na lista mais importante, mais relevante que tem. Olha, gente, é muito difícil. Esse lobby estadunidense é de ferrar o peão. Vamos terminar de ouvir o Reinaldo. Que caça às bruxas? Se um país hoje tem caça às bruxas, se um país hoje persegue jornalistas, se um país hoje persegue universidades, se um país hoje persegue professores, se um país hoje persegue estudantes, né? Se um país hoje persegue a divergência, se um país hoje pune veículos de comunicação que não estão alinhados com o poder, o país hoje usa as redes para tentar limitar a liberdade do debate, este país se chama Estados Unidos, não Brasil. Não. Aqui existe um regime de liberdade plena, né? Sem caça às bruxas.
né? O que o Brasil fez foi meter golpista na... Aí sim. E hoje há uma disputa política em curso daqueles que querem tirar os golpistas da cadeia, reincidindo em todos os erros que foram cometidos no curso da República, que jamais puniu golpistas. Né? Pela primeira vez nós temos golpistas sendo punidos e visivelmente a gente tem gente inconformada com isso. Né? Eu lamento muito certa linha de análise, cada um leva o que quiser e eu tenho o direito de lamentar. Mas eu lamento muito certa linha de análise que tenta ver atuação irregular do delegado quando não houve nem os Estados Unidos. Achei maravilhoso. Cada um escreve o que quiser, tem direito de lamentar. É bem isso mesmo, né? O papel aceita qualquer coisa. Estão acusando atuação irregular. A ilegalidade. Qual ilegalidade? Qual acusação de ilegalidade há? Não há. Né? E de resto o passaporte está vencido. Então o funcionário público agiu no interesse do Brasil e do triunfo da lei. Né? Agora, houve, muito bem. Tá aqui, tá suspenso a credencial, você tem de voltar. O Brasil aplica a reciprocidade, olha. Lá e cá. É assim que tem que ser. E sim, mesmo a reciprocidade tem que ser inteligente. Né? Neste caso, é uma reciprocidade necessária que não causa prejuízo ao Brasil. Eu digo isso porque quando os Estados Unidos impuseram tarifas absurdas ao Brasil, uma pequena parte ainda está em vigência, né? Muitos temiam que o Lula aplicasse a pura e simples reciprocidade. Então tome 50 para vocês também de tarifa e tal, o que teria sido péssimo para o Brasil. É claro que você aplica a reciprocidade também no melhor interesse do seu país. Né? E é o caso, e fez muito bem o presidente. Tá certo. É que nem a Leda Leão aqui falou, né, Leda? Ou Reinaldo Azevedo no Metrópolis, ou ele morre ou Metrópolis muda. É mais ou menos isso, né? Ou vai. Não, mas eu gosto muito também do Ricardo Noblat. Tem trazido bastante as colunas dele e tal. Tem umas coisas que se salvam, né? Eu acho o Metrópolis muito rápido nas notícias. Eu gosto dessa agilidade do Metrópolis. Entendeu? A redação deles é muito ágil, ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho aqui. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!